Vamos falar hoje sobre depressão e perdas. Bem, as perdas estão na origem, na gênese e na elaboração dos processos depressivos, na maioria deles. Embora as perdas estão na origem da nossa vida. Desde que nascemos estamos perdendo. Passamos pela vida perdendo e ela está presente até o último dia da nossa vida. Desde que nascemos estamos perdendo. Não é por acaso que nascemos chorando. Dentro do útero estamos protegidos de tudo. Temos alimentação, luz adequada, não passamos fome, não passamos frio, estamos protegidos. A partir do momento em que a gente nasce, já sentimos fome, já sentimos frio, já somos perturbados por tudo, tudo nos incomoda e a sensação de perda é constante. Essas perdas são inevitáveis, ela faz parte do processo da vida. Aliás, as perdas, se a gente for ver, ela é um dos atores principais, dos personagens principais da nossa vida. Não tem ninguém nessa vida que nunca perdeu nada, quer dizer, a gente perde desde que a gente nasce, né? Bom, mas como que isso dá no dia a dia, né? Bom, a gente pode perder por várias razões. A gente pode perder em função das nossas atitudes, das nossas decisões. A gente pode perder por decisões e atitudes do outro. E a gente pode perder pela circunstância da vida. E o que a gente precisa fazer para poder passar por isso da melhor maneira possível? É aquilo que eu venho dizendo para vocês. A gente precisa entender, a gente precisa compreender e elaborar. Muitas vezes numa situação de perdas, onde o responsável somos nós mesmos, a gente precisa aprender com aquela situação. Entender por que aconteceu, compreender o que aconteceu, ver o que a gente errou, o que a gente pode fazer para melhorar, para aprender. Porque se a gente não aprender com essa experiência das nossas próprias perdas, a gente continua num ciclo de perdas mais ou menos iguais. Quando a gente perde alguma coisa em função de uma atitude do outro, é importante também que a gente entenda o cenário, que a gente compreenda, que a gente possa elaborar, para que a gente possa digerir aquela situação, porque senão a gente vai ficar enroscado com aquela situação. E com as circunstâncias da vida, é a grande lição que a vida nos cobra. A gente precisa entender, a gente precisa perceber, por exemplo, que a morte ela é inevitável, que a gente perde, que a gente tem que deixar certas coisas até para a gente crescer, para a gente evoluir, a gente tem que deixar estados anteriores, coisas anteriores. É uma lição que a vida nos cobra e que nos aproxima cada vez mais da sabedoria. Os sábios, eles têm uma relação muito mais equilibrada com as perdas, com as frustrações, com as decepções. Aqueles que não conseguem elaborar uma perda, ela vai ficar enroscada, ela vai ficar paralisada, ela vai ficar presa naquela frustração, naquela decepção, naquela questão traumática, ela vai ficar absorvida. E é aí que a gente começa a se aproximar do depressivo. Bem, e como fica então as perdas no processo depressivo? Como eu venho dizendo, na depressão tudo fica pior. Uma das coisas mais complicadas no processo depressivo é que a pessoa não sabe o que ela perdeu. Naquele processo anterior, que é o que nós chamamos de luto, a pessoa sabe o que perdeu, ela consegue ver a parte dela, a parte do outro, a parte da circunstância. No processo depressivo, a pessoa perde a noção, ela não sabe o que perdeu, ela não tem noção de onde que veio a pancada. E tudo isso acontece no processo depressivo de uma forma assim muito intensa, porque ela pode até ter entrado num processo depressivo por algumas perdas, desemprego, separação, morte, decepção, frustração, qualquer processo desse de perda. Mas dentro do processo depressivo, ela vai perder a noção do que aconteceu. E todas essas perdas que já vieram acontecer na vida dela, parece que vêm todas
todas voltam em cena. Se você conversar com uma pessoa depressiva, ele vai te contar de muitas coisas que aconteceram na vida dele, muitas coisas que ele perdeu, muitas coisas que ele deixou de fazer direito, muitas coisas que aconteceu que ainda ele não tem compreensão. No processo depressivo, tudo isso é muito intenso. A pessoa fica absorvida por todo esse processo, ela não tem noção de tempo e espaço. É como se ela levasse uma pancada e perdesse a noção. Ela não sabe o que ela perdeu. Não tem como você dizer, tipo assim, mas aquilo que aconteceu, que você acha que pode ter sido por uma separação, que pode ter sido por um desemprego, que pode ser por uma doença, né? A pessoa, ela não consegue muito ver como aquilo fosse a razão dela estar depressiva. Por isso que a gente, quando o depressivo fala, mas não tem nenhum motivo aparente, não tem nada que aconteceu, porque a pancada é muito grande. Bem, absorvido por toda essa tormenta, essa catástrofe, é uma catástrofe no processo depressivo, é catástrofe. Ele precisa passar por isto. É necessário que ele possa passar por isso, porque ele não deu conta lá no estágio anterior. Se ele tivesse dado conta no estágio anterior de ter entendido, compreendido e elaborado, ele tinha escapado do processo depressivo. Como ele não deu conta, ele escorregou, ele caiu. Bluf, caiu, depressão. Então aqui vai ser necessário passar por isso. É um processo mais longo, mais demorado, mas a melhor saída para o processo depressivo é através do luto, que é esse processo que acontece no estágio anterior, que a pessoa precisa passar a entender, compreender e elaborar mais os fatos. Até o próprio processo dela estar passando por aquilo, dela ter caído e ter perdido a qualidade de vida, as forças e tudo mais, ela precisa elaborar. Ela precisa passar por aquilo de uma forma onde ela venha entender e compreender um pouco mais sobre a vida, um pouco mais sobre ela mesma. Essa é a grande cobrança que o processo depressivo faz da pessoa que passa por ele. Ela cobra que você passe a ter um entendimento, uma compreensão maior da vida. Hoje a gente tem os tratamentos medicamentosos. Eles fazem com que a pessoa tenha uma saída mais rápida. Mas se a pessoa não elaborar essas questões, que muitas vezes são origens do processo depressivo, essas coisas vão ficar lá dentro. É por isso que muitos processos que têm uma recuperação muito abrupta, a maioria das vezes somente por um processo medicamentoso, a pessoa, ela diz, não, eu estou bem, está tudo legal, mas muitas coisas lá dentro dela não foram resolvidas. Eu contei lá no primeiro vídeo o episódio do meu pai. Ele passou por um processo de perda na vida dele, vários, mas teve um muito significativo que envolveu todo um cenário dele de constituição mental e psíquica e que ele não elaborou na vida. Então aquilo continuou voltando em vários cenários, em várias formas, em várias maneiras de perdas. Então é importante que a gente faça um mergulho e que a gente possa aprender aquilo que está dentro de nós e que está nos prendendo. Porque o processo de luto, ele nos cobra que a gente aceita a realidade. E muitas vezes a gente tem que soltar, né? Soltar daquilo que foi. Se desprender daquilo que foi, aceitar que aquilo aconteceu, que aquilo é verdade, que aquilo se foi, que aquilo não volta mais, para que a gente possa o quê? Enterrar o falecido, enterrar o que aconteceu, enterrar a perda, enterrar aquilo que se foi, o desemprego, a situação, tudo a gente tem que enterrar, para que a gente possa abrir espaço para o novo, né? O novo é o quê? A gente voltar a usar as nossas habilidades, as nossas forças, as nossas competências e principalmente a nossa sabedoria para que a gente possa se tornar um pouco mais imune a tudo isso. Cuidar um pouco mais das nossas atitudes, cuidar um pouco mais das atitudes do outro e também estar um pouco mais atento com as atitudes da vida, que está sempre nos pregando uma peça nova para que a gente possa evoluir enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto gente, no nosso estado psíquico, mental e espiritual, ok? Bom,
Ficamos por aqui, até breve.